Fico feliz em poder compartilhar a palavra de Deus nesse dia tão especial. E a devocional é exatamente isso. Onde foi que eu errei? Quais foram os meus erros? Muitas vezes essa pergunta para nós, ela é muito cruel, ela é muito confrontadora, mas é essa pergunta que nos ensina bastante em muitas circunstâncias. Aqui no livro do Jonas, capítulo 4, diz assim: Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Deus tinha operado grande livramento ali a Nínive, tinha trazido ali grandes bênçãos, o povo se converteu, ele estava furioso por isso. Olha só, ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando eu ainda estava em casa? Foi por isso que eu apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso, compassivo e muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: Você tem alguma razão para esta fúria? Jonas saiu, sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu um abrigo para si, sentou-se à sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: Para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: Você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: Sim, eu tenho, e estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: Você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena desta grande cidade? Aqui, a gente já conhece essa história de Jonas, usa ali sobre esse sentido da rebeldia dele. Mas quais foram os erros aqui de Jonas? Aqui, ele foi mandado por uma cidade poderosa, era o sede do poder mundial, era uma cidade idólatra, uma cidade que não se dobrava a Deus, então ele tinha, claro, uma missão difícil. Mas indo para Deus, com certeza Deus sabia o que estava fazendo. E olhando Nínive e Tarsis, sentidos opostos. E ele tentou fugir de Deus. Mas por quê? Por causa da sua desobediência. Ele tentou fugir da vontade de Deus, ele tentou fugir da presença de Deus como se fosse possível, né? Eu aprendo que quando a gente ora assim: Deus, eu entro na tua presença. Por quê? Antes estava fora? Não existe, nada está fora da presença do Senhor. Ele é onipresente. Jonas tentou fugir da sua própria missão. Quantos de nós queremos ser usados por Deus, queremos fazer em nome de Deus, queremos experimentar, viver e ministrar milagres de Deus, mas nós fugimos daquilo que Ele nos manda. Por isso, Deus, Ele enviou grande tempestade. Deus, ele fez com que Jonas acontecesse ali tudo o que aconteceu no barco e tudo mais, e mostra outro erro nosso. Você tem aí, onde foi que eu errei? Jonas errou ao dormir no ponto. Já ouviu essa expressão? Dormiu no ponto. Exatamente, perde o curso da história. E esse sono da carnalidade, o sono, né, como foi de Sansão, o sono de Elias, que foi o sono do desânimo, o sono dos discípulos, que foi o sono da negligência. Quantas vezes nós dormimos o sono onde nós deixamos de lado a oração? O erro de Jonas foi esse. O meu erro e o seu, talvez, quando nós nos desanimamos, é porque nós negligenciamos a oração. Jonas aqui, ele foi exclusivista. Ele queria tudo para si, como se só ele tivesse o direito de ser abençoado.
Ele estava aqui injuriado por causa da grande obra que Deus fez em Nínive. E Deus aqui o confrontou. Será que essas 120 mil pessoas também que não sabem onde estão em trevas, será que eles não merecem receber essa luz? Então, quando você pensar e entender que os seus problemas são só seus, te trazem essa exclusividade, lembre-se que às vezes Deus, por ter te chamado, Ele vai operar grande livramento em quem está à sua volta. É claro que Deus não vai se esquecer dos seus problemas. Quando nós cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas coisas. Então, fique atento a isso, porque Jonas, como eu e como você, muitas vezes somos covardes. Aqui ele foi covarde quando ele não quis cumprir esse propósito. Então, a palavra de hoje nos ensina que estes erros, onde foi que eu errei, está nisso. Está na desobediência, nesse exclusivismo aí, nessa negligência e também ainda mais na nossa covardia. Se Ele tem essa missão para você e Ele mesmo te deu, pode ter certeza que vai cumprir. Agora, um dos nossos maiores erros é não nos alegrar com a obra do Senhor sendo feita. Quantas pessoas acusam o outro porque o outro está fazendo a obra? Porque o outro está fazendo a obra, está sendo abençoado e muitas vezes nós, porque estamos parados, estamos no banco, nos vimos na condição de arquibancada. Não, igreja não é arquibancada. Então se alegre na obra de Deus e que assim seja o seu dia para você ser próspero, assim como eu quero que seja para mim também. Que Deus te abençoe e agora peço Carol Malta para orar por nós nesse momento. Amém, Serginho. Glória a Deus. Vamos orar sim. Pai, nós te agradecemos pelo teu cuidado, pelo teu carinho, pelos teus direcionamentos que são sempre surpreendentes a nós. Que venhamos sim ser obedientes, que venhamos sim estar sensíveis ao Senhor, que venhamos sim ir para o caminho onde o Senhor nos tem mandado e não agirmos por conta própria. Nós te damos graça, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te bendizemos, ó Deus. Obrigada pelo teu amor, obrigada, Senhor, pelas tuas palavras de vida. Obrigada pela tua disciplina. Obrigada, Senhor, porque o Senhor disciplina a quem ama. Obrigada porque o Senhor nos mostra o que é o correto e o que é o errado. E que possamos cada dia mais estar sensíveis para ouvir, para obedecer a tua doce voz, que é transformadora para a nossa história, Pai. Eu oro por cada pessoa que está num leito de hospital, abençoando, pedindo um renovo, fortalecimento do teu Espírito Santo. E oro também por cada pessoa que está dentro de uma penitenciária, pedindo que o Senhor esteja aí, Pai, indo com a tua provisão necessária para a alma dessa pessoa que nos assiste. Que o teu Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, possa ser mesmo o árbitro do nosso coração e o transformador da nossa história no nome de Jesus. Que o amor do Senhor seja derramado sobre todos os telespectadores que nos veem nesse momento, no nome de Jesus. E nós queremos que você nos acompanhe ao longo de todo o dia. Então eu quero deixar as nossas redes sociais. Serginho PR, Twitter, Instagram, ali no Facebook, ali na fanpage, todas as redes sociais, no Snapchat, todas as redes sociais, Serginho PR e o meu, carolmalta.com.br, no site carolmalta.com.br. Entra ali e você entrando, você vai ter acesso a todas as redes sociais. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.